Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da semana. Eu falei que essa semana, né, nós estamos frenéticas nas lives e isso é muito bom. Hoje nós vamos conversar com uma amiga muito querida, também empreendedora. Nós vamos trazer um tema assim que eu tenho certeza que vai mexer conosco, que vai falar conosco. E eu tô vendo aí que ela já chegou e eu não vou ficar com muitas delongas para que a gente aproveite bastante esse tempo e ouvir mais também, né? É, eu estou muito alegre de estar fazendo, de estar vivendo esse tempo, né? De fazer as lives, da gente falar sobre vários casos do empreendedorismo e eu sei que vocês vão ver que nós teremos muitos casos que são muito diferentes e que nós, cada um de nós, vamos nos identificar com cada mulher que vai trazer isso aqui. Então, eu quero já apresentar para vocês, ela vai se apresentar, né? Camila Damásio, Camila Rodrigues Damásio. Camila é minha amiga, nós somos amigas há muitos anos e a Camila nós nos conhecemos, né? Desde que ainda só tínhamos alguns sonhos. E hoje nós vemos que o Senhor tem realizado esses sonhos. Então eu vou chamar aqui ela agora. Oi, amiga, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem. E você, Demora amiga? tudo bem também. Demoramos um pouquinho para entrar, que estava internet não estava muito bacana, mas nós conseguimos. Estamos aqui. Vocês vão ver aí, né, Camila toda linda. Agora, o meu acho que não tá aparecendo agora, antes estava. Vocês vão descobrir o porquê desse segredo aí. E eu queria começar pedindo mesmo, amiga, para você se apresentar, né? Falar quem é você e falar um pouquinho aí da sua família, da sua trajetória. Bom dia para todo mundo que vai ver a gente, né, que está assistindo, que vai assistir depois. Bom, meu nome é Camila, tenho 37 anos, sou cristã, esposa, mãe de duas crianças, a Alice e o Nicolas. Nicolas é uma criança diagnosticada no espectro autista. De profissão, eu sou analista de CS, sou consultora também, e sou líder do Ministério de Dança da igreja, participo do Ministério de Louvor, sirvo também na classe de crianças da igreja e também estou me aventurando aí agora, né, no empreendedorismo, né? Então, aprendendo, não tenho muita experiência ainda, mas tenho aprendido muito na prática, né? O que é empreender e, e a gente sabe que é um grande desafio, mas junto com os desafios, Deus sempre coloca na gente, né, um coração disponível. E eu sou uma pessoa que eu tenho um coração muito disponível para fazer as coisas. Então, bom, acho que eu pude falar um pouquinho de mim, sobre mim, e é isso. Meninas, a Camila, né? Eu e Camila, a gente se conhece, acho que uns 14 anos já, né? Camila foi, ela e o esposo dela foram nossos padrinhos, né, de casamento. Então eu tenho muito amor, muito carinho, né, pela Camila, pela família da Camila, né? Eu me lembro quando a Camila entrou no meu casamento, a Alice ainda estava na barriga, né? Que é a filha mais velha. Então, hoje, né, nós somos padrinhos do Nicolas também. Então, é uma família que nós amamos muito, né? E temos visto, né, essa trajetória daquilo que Deus tem feito. E para a gente falar sobre o que a gente veio falar hoje, eu queria que você trouxesse para nós, né, como nasceu a sua história no empreendedorismo. Bom, algumas coisas a gente não entende, né?
Mas a gente sabe que tudo é propósito de Deus. E, primeiramente, Erika, eu queria agradecer pelo convite e de poder compartilhar um pouco da minha história, né? Que tem, eu acho que, muito mais a ver com fé do que com qualquer outra coisa, né? Então, a Alice Mimos começou com a Alice, minha filha primogênita, de 11 anos, mas na época ela tinha 9 anos e meio, quando ela ganhou o kit de pulseira. E ela falou, mãe, vamos fazer pulseira para vender. E eu falei, filha, a gente não pode só vender, a gente tem que vender com um propósito. E aí ela falou, mamãe, eu quero pagar o meu uniforme de dança. E a gente dança juntas no ministério. E ela disse, vamos vender as pulseirinhas, mamãe, porque na época eu estava desempregada. E aí eu tinha que custear os 2 uniformes. E a gente estava numa situação um pouco difícil em casa, né? E aí ela disse, mamãe, vamos vender as pulseirinhas e a gente paga pelo menos um uniforme. E começou assim. Ela entrou no meu Instagram pessoal, a gente ainda não tinha a conta da lojinha, e ela entrou no meu Instagram pessoal e contou essa história. E aí teve uma grande repercussão. Muita gente comprou, muita gente me procurou, principalmente os irmãos da fé, né, da igreja, os familiares também, com o objetivo de ajudar ela a comprar esse uniforme, né, até o uniforme dela. E começou assim. E aí um dia ela disse, mamãe, a gente não pode só vender, a gente tem que ter um Instagram, a gente tem que postar as coisas que a gente faz, porque é muito bonito e as pessoas vão gostar da gente. E ela, na simplicidade dela de criança, ela plantou esse sonho no coração dela e me ensinou também a sonhar, né? Porque é isso que as crianças fazem, né? Com a pureza de coração delas. Ela disse, mamãe, vai dar certo, a gente vai ficar... Eu lembro que ela disse assim, a gente vai ficar rica. E a gente vai ficar rica e a gente vai poder comprar um monte de uniforme para a gente dançar para Deus, na sinceridade do coração dela. E aí a gente começou a vender as pulseirinhas, vendemos muitos kits. E aí eu falei, gente, tem que estocar, tem que comprar peça. E aí eu comecei a estudar mais, entender mais do que era empreender. E colocando ali, a gente tinha um tempo juntas, então isso também era bem importante. O meu tempo com ela, na nossa conexão, né, de mãe e filha. E ali a gente conversava e falava sobre muitas coisas. Então começou assim, nasceu assim. E se vocês entrarem lá no Insta, vocês vão ver os primeiros kits que a gente fez. E aonde a gente chegou hoje é absurdamente, assim, diferente o trabalho que a gente faz hoje do que quando a gente começou a fazer, né? Então, foi um propósito lindo e, assim, eu sou muito grata, né? Porque a minha filha me ensinou, minha filha de 9 anos me ensinou o que é ter fé e acreditar que pode dar certo, né? E eu lembro quando eu falei para ela, filha, página, tipo, quem vai seguir a gente, né? Tipo, a gente não vai ter tempo de fazer isso. E ela falou, mamãe, vai dar certo, vai dar tudo certo, né? Com a fé dela de uma criança de 9 anos. Então, eu realmente aprendi com ela e começou assim a trajetória. Eu lembro que a gente conversando, né, sobre essa questão de entender um pouco como isso nasceu, só para a gente falar especificamente dessa situação entre mãe e filha, né? Quantos anos a Alice tem? Lili tem 11 anos hoje, 11. completados recentemente. E você trabalhou, né, durante toda a sua trajetória aí de CLT. E quando você, né, saiu aí do seu último trabalho em CLT, quando ela trouxe esse desejo para o seu coração, você me falou que no início isso para você era só algo que você queria para estar perto dos seus filhos, né? Para ter um relacionamento maior com a Alice e tudo. E me conta essa, porque assim traz para nós também, né? No começo você fala, é só um hobby ali que nós vamos fazer juntas, né? E tudo. E aí eu tenho certeza que talvez para você tenha sido até um espanto
da proporção que isso tenha tomado, né? Sim, porque é, quando, o meu último, falando do trabalho CLT, né? Minha última é, experiência profissional não foi uma experiência profissional boa. E isso me fez repensar toda a minha carreira e também a minha vida pessoal. Porque nós estamos aí como pessoas, nós podemos passar por situações em trabalho que a gente vai encontrar uma empresa que é boa, uma empresa que tem uma cultura boa, uma empresa que não tem uma cultura tão boa, um lugar onde você se identifica mais. Né? E a minha última experiência profissional não foi uma experiência profissional muito boa. E aí isso me fez repensar toda a minha carreira e principalmente o tempo com os meus filhos. Então, era um trabalho onde eu trabalhava muito, né? As horas de trabalho de 8 às 18, que não é de 8 às 18 e acaba sendo de 8 às 20, de 7 às 21. Então, eu comecei a perder muita qualidade de vida e principalmente tempo com eles, né? Mesmo trabalhando remotamente. E aí, neste momento, eu falei, não, não é isso que eu quero. E eu tomei a decisão de sair do CLT propositalmente, para que eu pudesse me reconectar com os meus filhos, né? Eu tenho uma criança também nível 2 de suporte em casa. Então, eu precisava dar atenção para o Nicolas e principalmente para a Alice nessa fase de desenvolvimento, onde eu tenho uma pré-adolescente em casa que quer ser empreendedora. Então, assim, eu precisava de ter essa conexão com ela, não podia perder isso, né? Então, foi um desafio, mas também foi um passo muito arriscado. Podia dar muito certo, né? Mas também podia dar muito errado. Porque empreender não é algo que é um caminho que está pronto. Não é. É um caminho que todo dia precisa ser construído. Todo dia você precisa fazer algo mais. Todo dia você precisa ter um diferencial. Todo dia você precisa buscar, né? Não tem essa possibilidade de desistir. A gente precisa prosseguir todos os dias. Então, foi um desafio, né? Mas me reconectou com eles. Esse tempo onde a gente sentava nós duas, a gente conversava, criava as peças, né? A gente embalava junto. Uma coisa muito legal que eu acho que eu nunca contei, mas eu quero contar aqui, é que a gente sempre orava. Então, quando a gente colocava as pulseirinhas nos saquinhos para vender, a gente orava juntas. E eu ensinava para ela, filha, tudo que a gente fizer, a gente vai ter que orar. Sempre a gente vai orar. E aí a gente orava e ungia as peças, é um costume que a gente tem até hoje, de ungir todas as peças que a gente ora, né? Ora nelas e unge. E não como um, um, um amuleto de fé, não é isso. Mas é com a intenção de abençoar aquela pessoa que vai nos abençoar. Então nós vamos abençoar a pessoa de volta. E a gente orava ali nas pulseirinhas e falava, Deus, que essas pulseiras alcancem alguém que precisa, que elas sintam o amor do Senhor através do que a gente está fazendo. Porque tinha um propósito, sempre tem um propósito, né? E, gente, isso eu fico até emocionada de falar isso, né? Porque às vezes a gente pensa que é algo muito simples, ou às vezes é algo tão extraordinário que a gente precisa fazer para alcançar a vida de alguém, o coração de alguém, né? Mas eu falo que nos nossos negócios, no nosso negócio, tudo que a gente faz, a gente precisa colocar Deus no início de tudo, para que Ele cuide de tudo até o final. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma forma diferente de evangelismo nas peças. Hoje a gente coloca cartões com frases bíblicas, e aí sempre que eu vou entregar uma encomenda, eu peço para Deus um direcionamento de colocar aquele cartão para aquela pessoa que precisa ouvir aquilo. Né? Então, tem nas peças um versículo bíblico ou uma frase bíblica para que a pessoa ela se sinta alcançada. E eu já tive muitos retornos de pessoas dizendo, olha, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Né? Eu precisava ouvir esse recado hoje, eu precisava me sentir amada dessa forma. Então, assim, tomou uma proporção muito diferente do que eu imaginava. Nunca imaginava, né? A gente nunca imagina o que Deus vai fazer. Foi muito diferente do que eu pensava, mas hoje a gente não trabalha só com pulseiras, a gente tem um grande portfólio de produtos e estamos evoluindo todos os dias. E eu fico pensando, Deus, aonde ainda a gente vai chegar? Né? Aonde ainda a gente vai parar? E é muito maravilhoso isso, porque começou de um desejo dela, do coração dela, né? E isso me contagiou muito.
E hoje eu quero deixar esse legado para ela. Eu quero construir algo lindo para que seja dela no futuro, para que ela possa tocar isso do jeito dela, com as ideias dela. É claro que eu vou estar sempre, né, atrás ali, intercedendo, ajudando, mas principalmente o sonho que começou dela e tornou-se meu, mas principalmente dela. Eu quero ajudá-la com isso, sabe? E assim, meu coração queima, né, de vê-la feliz e de vê-la participando junto comigo, porque ela dá opinião em tudo. Ela diz, mãe, essa cor não é legal, mamãe, a gente tem que fazer desse jeito, essa letrinha não tá boa, é, vamos mudar essas cores. Ela dá opinião em tudo. E eu dou essa abertura para ela, sabe? Porque é o sonho dela também, né? Não só o meu sonho, mas também o sonho dela. Gente, como eu conheço, assim, né, a história da Camila, como eu conheço muito, né, como nós somos muito amigas, eu também me emociono, porque eu ouço isso, né, e eu olho, assim, pra gente há 10, 14 anos atrás, e vejo, né, a mão de Deus mesmo, sobre a vida dela, né, sobre a vida da Alice, e ver, né, a menina, né, a moça que a Alice já tem se tornado, né, e estar dentro do propósito do Senhor, isso é muito lindo. Em que momento, assim, vocês tiveram algum momento, né, juntas ali, você percebeu que não era só algo casual, que era um propósito do Senhor? Em que momento? Teve algum momento assim entre vocês duas que você falou, gente, isso aqui é o propósito do Senhor para minha vida, para a vida da Alice? Em que momento você percebeu isso? Eu sempre converso muito com ela, né? E aí um dia eu tava naqueles altos e baixos de empreender. E aí todo mundo que tá assistindo vai. Eu acho que já teve esses momentos que você pensa, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Será que vai dar certo? Será que tá dando certo? Será que a gente tá conseguindo? E aí, num dia assim, que eu acordei dessa forma, com o coração um pouco angustiado, eu estava produzindo e estava faltando algumas coisas ali, eu precisava de algumas peças para concluir um pedido. E eu falei, meu Deus, eu preciso de recurso para fazer isso. E eu não tenho esse recurso, mas eu preciso pegar esse pedido, não posso deixar passar, vai ser importante. E aí eu estava com o coração assim aflito. E a Alice chegou da escola e me abraçou muito forte. E ela falou comigo assim: mamãe, você tá bem? Eu falei: tô, filha, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Aí ela falou assim: por que você tá pensando assim? Eu falei: porque a mamãe tem que fazer um pedido, expliquei a situação. Aí ela falou assim: mamãe, é, vamos orar. Vamos orar que Deus vai abrir a porta. Ai, meu Deus, a minha filha, né? Eu tenho. Eu me converti quase com a idade da minha filha, né? Então, assim, ela me ensinou isso, né? E aí ela falou assim, mamãe, vamos orar que Deus vai abrir a porta. E eu falei, tá bom, minha filha, tá bom, vamos orar. E nós oramos juntas. E logo mais tarde, eu recebi um pagamento atrasado. Na verdade, eu recebi um pagamento adiantado, né? De uma encomenda que eu fiz, que foi uma provisão de Deus para poder custear aquelas peças que eu precisava. E, e aí, na hora, eu falei, gente, não é sobre o que a gente vende, o pedido que a gente entrega. É sobre isso, é sobre fé, é sobre acreditar que vai dar certo, né? É sobre um propósito de não parar mesmo, de continuar. E aí, na hora que eu contei para ela que eu tinha recebido o Pix ali pra gente custear as peças, ela falou assim, mamãe, glória a Deus. Aí ela foi e falou assim, quando eu crescer eu quero ser empreendedora. E ela nunca tinha dito isso assim, tão claramente, né? Foi através dessa experiência em que ela disse que queria ser empreendedora, porque o sonho dela era ou ela ia ser ginasta ou ela ia ser médica. E aí, nesse dia, ela falou, mamãe, eu quero ser empreendedora. E aí eu falei, por que, filha? Ela falou, porque é muito emocionante.
Eu falei, é verdade. É muito emocionante mesmo. E aí ela falou isso e eu falei, cara, ela, sabe, ela entendeu que é sobre fé, é sobre propósito, é sobre Deus abrir a porta, né? Ela é tão pequena e ela é tão jovem e ela consegue perceber isso. Eu não vou perceber isso, né? Então ela me deu uma lição. E a partir desse momento que ela disse que queria ser empreendedora, eu virei a chave, no sentido de que eu preciso ser um exemplo para ela, né? E eu preciso continuar, porque se eu desistir, ela não vai ter um exemplo, talvez, dentro de casa para seguir. Então, nesse momento, eu falei: isso precisa dar certo, porque eu vou deixar esse legado para ela, eu quero fazer isso. Isso precisa dar certo, porque um dia isso vai ser dela e ela vai cuidar. E ela ama, ela participa de tudo. Um dia ela disse: mamãe, eu sou a seu, você é minha funcionária, mas eu tomo as decisões. E aí, eu falei, gente, isso já brotou no coração dela. Ela já tomou posse disso. Eu falei, ok, filha, tudo certo. É você que toma decisões. E um dia ela falou comigo assim, mamãe, você quer participar comigo? Você quer ser minha sócia? E aí eu contei essa história no LinkedIn, sabe, Érica? Compartilhei essa história no meu LinkedIn de que ela me chamou para ser sócia dela, sabe? Com 10 anos de idade. Eu falei, tá, eu quero ser sua sócia. Ela falou, mas eu vou tomar as decisões e você vai trabalhar. Eu falei, tudo bem, vamos trabalhar juntas, não é assim. E foi assim que foi a virada de chave, de verdade, assim, de que realmente poderia não ser só algo casual. Se ela já estava vendo aquilo como visão de futuro, como a gente vai colocar isso como algo pontual? Não tem como. Meu Deus, que legal. É muito legal, porque né, se a gente for pensar, ela é uma criança, né, gente? A gente está falando de uma criança de 11 anos, né, e que já tem essa mentalidade mesmo, assim, firme no reino, né, na fé e de entender, né, que ela pode fazer, né, do que ela é capaz de fazer. Vamos falar agora de uma coisa que é polêmica para as empreendedoras, porque é visto como um retrocesso, né? No mundo é visto como um retrocesso. Eu sei que você sempre foi exemplar, né, no trabalho, você sempre foi muito dedicada, né, quando você estava no CLT e agora com a empresa, mas a realidade é que a empresa atual, ela não era o seu sonho, foi algo que foi se tornando, né? O Senhor foi colocando isso no coração e na vida de vocês. Me fala se você já tinha o desejo de voltar para o CLT e como que é essa história aí, porque eu sei que isso vai acontecer, né? Na verdade, eu não desejava voltar para o CLT, né? Quando as coisas começaram a melhorar, no sentido de nós começamos a ter uma carteira fixa de clientes, nós começamos a divulgar mais o trabalho, a gente começou a ter o alcance de conta, de outras contas, né? A loja tem o quê? Não tem um ano ainda, mas a gente já tem uma carteira legal, tem boa rotatividade, né? A gente já consegue separar o que é lucro do que é gasto, a gente já consegue ver algum retorno, que é muito difícil quando não se tem ainda um ano, né? Mas é algo que já é possível ver isso. Então eu pensei, ai, será que é isso? Será que eu vou continuar assim? E se for, tá tudo bem. Então eu tive um momento de indecisão na minha carreira. Eu sou já sênior na minha carreira, né? Eu tenho mais de uma formação, enfim, tenho muita experiência. E isso acabou sendo deixado de lado por um tempo. E foi legal, porque eu aprendi que você pode ser o que a gente pode ser o que a gente quiser. Se a gente tiver fé e tiver propósito.
Mas uma parte de mim se entristecia no sentido de não poder fazer muito mais do que eu já faço. E como eu disse aqui, né, e como a Erika já disse, empreender é lindo no papel, né? Mas na prática existe muitos desafios, muita renúncia, existe muito planejamento, né? E principalmente muita fé. E eu tenho vontade de crescer muito mais o nosso negócio. Mas hoje eu não tenho tanto recurso como eu gostaria, né? Então eu tenho uma visão estratégica muito alta, porque eu sou analista de sucesso do cliente sênior já, eu sou gerente de grandes contas, então a minha visão de consultoria, ela é uma visão estratégica visando um grande negócio. Hoje nós somos uma empresa pequena, então a minha visão estratégica de atendimento, de experiência, me ajudou muito nessa trajetória de empreender. Mas eu consigo ver claramente que existe uma necessidade de subir para o próximo nível e precisa de investimento. Então, um investimento que hoje, para eu conseguir chegar, eu realmente preciso voltar para o CLT para eu conseguir os recursos que eu preciso para continuar empreendendo. Então, sim, eu vou voltar para o CLT, mas eu não vou fechar a loja, porque nem de longe esse é um desejo, né? Eu entendi que isso não é só sobre vender, né? Isso é sobre propósito. Então, se eu vender, ótimo, glória a Deus, né? Se eu não vender, mas se eu puder fazer algo, por exemplo, como eu já fiz, para abençoar, eu já fiz vários mimos para abençoar na igreja, para abençoar num propósito de um culto de mulheres, para entregar como lembrancinha. Gente, eu não sei vocês, tá? Eu tô falando de mim, Camila. Eu não consigo cobrar isso. Eu não consigo fazer isso e, por exemplo, pedir isso dentro da igreja, dizer, olha, Ministério de Jovens, para eu fazer esse mimo, vocês vão ter que me dar um recurso tal, né? Isso, e foram coisas que Deus foi colocando no meu coração, me dizendo que, olha, eu te abençoo todos os dias, se você me abençoar também, ou se você fizer isso, sabe? Nunca tem te faltado nada. Então, muitas vezes eu entreguei, né, sobre do meu trabalho e não cobrei nada. E nunca me faltou nada, né? Então, nesse caminho, muita coisa aconteceu, eu tive muitas experiências que me fizeram entender que isso não é só sobre o meu negócio, mas é sobre a visão do negócio. É a missão que eu tenho dentro desse negócio, né? Então, eu posso abençoar outras vidas, eu posso alcançar outras vidas, né? Tanto vendendo, quanto fazendo uma ação mesmo de gratificação. Isso tudo é um propósito, né? Então, o CLT, ele vai me ajudar a entender o próximo nível que eu quero chegar. Porque eu tenho muitos sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos. Muita coisa, como eu trabalho com um trabalho, né? Eu faço um trabalho artesanal, muita coisa eu faço na mão, né? Então, tem algumas coisas que eu quero, algumas máquinas que eu quero comprar, alguns investimentos que eu quero fazer, para eu conseguir dar escalabilidade para o meu negócio, sabe? Para eu escalar para o próximo nível. Tem nichos que eu quero entrar, que hoje eu ainda não tenho condições de entrar. E então o CLT vai ser o meu recurso para alcançar isso. Até que eu esteja pronta, com uma estrutura pronta, e eu não preciso mais do CLT, né? Eu quero chegar nisso um dia, é o meu sonho, né? É poder não depender de um recurso extra para o meu negócio alavancar. Hoje, eu cheguei no meu limite, né? Eu faço tudo que é possível com inteligência e com entendendo até onde eu posso chegar. Porque a gente também precisa entender até onde você pode ir, né? Porque a fé também é inteligente.
né? Nós precisamos entender, olha, eu consigo chegar até aqui com esse recurso, com essa clientela, né, com esse alcance. Para que eu chegue mais longe, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um planejamento. E eu vim orando a Deus durante um tempo, sabe, Érica? Pedindo um direcionamento de Deus. Eu falei, Deus, será que é para eu voltar mesmo para trabalhar? Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Porque muitas portas foram fechadas para mim. E eu ouvi muitos nãos de Deus. E foi nesse tempo que eu estava empreendendo. E aí, quando eu decidi voltar ao trabalho, eu orei e pedi um direcionamento. E tive uma resposta muito certa. Uma semana eu tive uma resposta de Deus, né? Deus falou claramente para mim que ia abrir uma porta de emprego para mim. E que isso ia ser a chave para eu chegar onde eu queria chegar. Mas que eu não entendia onde eu ia chegar. Então, logo na outra semana, eu recebi o sim de Deus, né? Sobre o trabalho. E eu pretendo conciliar. E agora com uma visão de ensinar algumas coisas para a Alice que ela não consegue fazer. Então eu quero caminhar com ela, ir caminhando e deixando o legado para ela, e trabalhando para que ela seja, de fato, a pessoa que vai me ajudar. Porque ela é uma criança, então eu não posso exigir muito da Alice hoje, né? A Alice tem 11 anos, ela precisa estudar, precisa comer, precisa dormir, precisa ter o tempo de lazer dela. Eu não posso imputar nela uma responsabilidade de trabalho. Então, ela me ajuda, né, no momento que ela pode, porque ela é uma criança, mas eu quero ensinar o ofício para ela, para que, se ela decidir no futuro seguir, ela vai dar continuidade. Mas fechar desistir não é uma possibilidade. Eu ainda sei que dá para chegar muito mais longe, e esse é um sonho que eu não vou abandonar, né? Que eu quero continuar e um propósito, que eu quero atingir muitas outras vidas, né? E Deus me deu uma promessa. Então eu estou caminhando em cima de uma promessa, de uma palavra que foi ministrada no meu coração, de um propósito. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu recebi uma promessa que Deus disse para mim assim: você será dona do seu próprio negócio. E você vai ter muitos funcionários. E vai abençoar muitas vidas, porque a riqueza que eu vou te dar não é para você. É para alcançar e para abençoar outros. Eu tinha 15 anos de idade, eu tenho 37 anos hoje. Né? Então, promessas levam tempo, planejamento, oração, renúncia. Né? Às vezes a gente precisa sim dar um passo para trás para dar mais passos para frente. Hoje eu volto para o CLT, mas consciente de onde eu quero chegar. E por que eu estou voltando? Porque o meu desejo não era voltar. Mas por onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, eu realmente preciso dele. Então é mais uma estratégia do que uma vontade. Então é uma estratégia pensada, uma estratégia que foi orada e também, né? E uma visão que foi clara que Deus me deu. Então eu tenho um direcionamento, um caminho e uma palavra. E eu estou caminhando em cima dessa palavra. É isso. Meu Deus! Como eu disse no início dessa semana, essas lives estão me deixando assim animadas e cada dia a gente vai aprendendo mais, né? Trazendo um conhecimento e trazendo para as pessoas poderem se identificar com tudo isso, né? No início eu falei que a gente traria convidadas aqui, né, que empreendem e que cada uma tem a sua história e que cada uma ia poder se identificar com a história. Né, nós costumamos, né, nós fazemos parte de um grupo que são as empreendedoras do Reino com a Cultura do Céu. E esse grupo trouxe para nós, né, essa visão da gente trazer esse testemunho. E o que me marca, né, na sua história, naquilo que você tem contado como testemunho, é essa questão do legado, né, do legado que você está deixando para a Alice. Eu disse aqui também essa questão do tabu, né, do tabu de quem empreende e em algum momento falar assim, nossa, eu vou precisar voltar para o CLT. Mas como você disse, a sua visão de voltar para o CLT, ela não é uma visão de desistência. Ela é uma visão onde o CLT, nesse momento da sua vida, é um ponto-chave para impulsionar
o seu negócio a crescer, né? E como você falou aí no início, né? A Alice já falou que a empresa é dela, então você vai, como se diz, né? Injetar, impulsionar dinheiro no negócio dela, né? A gente, é claro que a gente sabe que não é dessa forma, né, que as coisas vão acontecer, mas a gente sabe que o legado, né, o que você está ensinando, o que você está deixando para ela, está relacionado ao futuro dela, né? Está relacionado àquilo que o Senhor plantou no seu coração, você está plantando no coração dela, né? Ela também plantou, né, esse desejo, esse sonho no seu coração. E isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, né? E eu vejo também que há uma transferência mesmo de conhecimento, né? Não só dessa questão do legado, mas uma transferência de conhecimento de tudo aquilo que você já sabe para você aplicar com ela. Às vezes nós não entendemos, né, quando o Senhor nos chama para empreender, e aí quando a gente começa a aplicar, é que a gente vai entender o porquê nós trabalhamos, nós fizemos determinadas funções, executamos determinadas funções no trabalho, para que a gente pudesse executar aquilo no nosso negócio, né? Nós precisamos honrar ali a nossa liderança dentro do CLT, né? Mas quando a gente vai fazer para nós, a gente também precisa honrar o que o Senhor nos confiou, né? Então, às vezes a gente é mais responsável para aquilo que a gente faz para o outro, porque a gente está ali, a gente, nossa, eu sou pago para isso e tal. Mas a realidade é que quando você vai empreender, né, mesmo que por um tempo você não colha ali um lucro, os frutos, você também está fazendo para colher isso no futuro próximo, né? E eu tenho, assim, essas lives, elas têm me enchido, né? Enchido meu coração mesmo, assim, de esperança, de conhecimento, tem enchido meu coração de ouvir tantos testemunhos e tantas coisas, né? Que o Senhor, Ele faz através de uma simples, às vezes de uma simples atitude ali nossa diante do Senhor, e o Senhor vai enchendo o nosso coração e vai trazendo aquilo de uma forma tão extraordinária, né? E olha, se a gente for analisar, né? Olha o tempo que você e a, e a Alice, né, já estão há um ano, né? Um tempo muito pequeno, né? E vocês já estão aí caminhando para esse crescimento, e você já tem essa mentalidade mesmo, né, de crescimento, essa mentalidade de aplicar aquilo que você sabe, e sem medo daquilo que o Senhor está direcionando ser um retrocesso, porque quando nós somos direcionados pelo Senhor, nós sabemos que não há retrocesso, né? Nós sabemos que tudo que nós fazemos no tempo do Senhor, a nossa colheita virá, e virá de forma extraordinária, né? Você falou que você recebeu uma promessa aí aos 15 anos de idade, né? E hoje você já vê os frutos daquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida, o Senhor profetizou, né, sobre você há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, né? É, e aí, amiga, eu queria te perguntar o seguinte: é, como você também, assim, você teve, né, alguma ajuda nessa questão de empreender, ou não, isso teve que ser na raça, na força, não, foi só eu mesmo, eu e a Alice aqui, e o Senhor, né? Mas eu não tive essas questões, você precisou vencer sozinha, ou você também teve apoio? Eu tive o apoio de Deus, do meu Pai Celestial, né? Primeiramente, é, e busquei conhecimento, né? Como eu sou já, como eu trabalho já com isso, né? Já gerencio algumas contas que estão começando o próprio negócio de carreira mesmo, né? De profissão. Isso me ajudou muito, porque eu já tinha um planejamento, eu já sabia o caminho que eu ia seguir. Só, só que geralmente eu sou a pessoa que faço isso, né? Que falo isso para as empresas.
E aí eu estava no lugar de empresa. Então era a hora de viver todo o conhecimento que eu já tinha. Então eu coloquei em prática o conhecimento que eu já tinha, de estudar o mercado, de entender um pouco sobre marketing, de colocar, de ter um processo para as coisas funcionarem, de fazer uma gestão boa de tempo, né, para eu conseguir produzir, para eu produzir conteúdo. Então, eu tive que aplicar os conhecimentos que eu tinha e também tive que aprender muita coisa. E muita coisa a gente lê, mas muita coisa a gente só tem que viver mesmo. E aí eu quero aproveitar esse gancho para contar uma experiência que eu tive. Porque eu sei que essa minha amiga que não tá aqui, mas daqui a pouco, que ela tá trabalhando agora porque ela é empreendedora também, daqui a pouco ela vai ver essa live e ela vai lembrar disso. Quando a gente começou a fazer as nossas coisas para vender, gente, sem direcionamento nenhum, assim, na fé, na vontade e acreditando que ia dar tudo certo. Eu tenho uma amiga que ela chama de Elaine. E ela disse para mim assim, amiga, a gente faz chaveiro, a gente faz essas canetas, a gente faz as pulseiras. Vamos para a feira? Vamos para a feira. Isso era o quê? Eram uns 2 dias antes. Era uma quarta-feira e a feira era na sexta. E era a inauguração da feira do Barreiro. E aí ela falou, vamos para essa feira, vai dar tudo certo. Nós vamos para a feira e nós vamos vender bastante, nós vamos lucrar, vai ser ótimo. A gente vai comprar nossas peças. E assim como eu, ela também estava tentando enganchar ali, mas mais como renda extra, porque ela tem profissão, e aí a ideia dela era diferente da minha, porque quando eu comecei, eu queria que fosse a minha renda fixa. Eu queria que viesse disso, né? Ela não, ela já tinha uma renda fixa, e ela estava fazendo isso como renda extra. E aí ela disse assim, vamos para a feira. Eu falei, tá bom, vamos. Aí nós trabalhamos a madrugada inteira, tá? A madrugada inteira para ter produtos para levar para a feira. E aí eu fiz metade das coisas, ela fez metade das coisas e nós fomos. Ai, que eu vou contar aqui, é muito engraçado. R$ 175 para alugar o estande. Divididos para 2 pessoas, 50% meu, 50% dela. Então a gente entendeu assim, a gente tem que pagar pelo menos o aluguel do estande. Porque senão a gente tá mais quebrado do que a gente já tá, né? E aí nós fomos. E aí ela falou assim, amiga, ela é uma menina muito de fé, assim. Ela, amiga, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Falei, tá bom. Aí nós fomos, chegamos lá às 5 horas da tarde. Antes de abrir, nós oramos. Aí nós oramos a Deus, entregamos as peças às mãos de Deus, né? E, gente, foi incrível, porque nesse dia nós não conseguimos pagar o aluguel do estande. Mas nós vendemos muito para quem estava começando, não tinha experiência, o nosso trabalho não era muito bem acabado ainda. Então, depois quando eu vi as fotos, eu falei, meu Deus, eu fui com isso para a feira, tipo, né? Hoje a gente está com outra visão, né? Mas assim, nós vendemos muito, ela vendeu uma parte dela, né? E eu vendi uma parte. E foi assim, uma experiência incrível, sabe por quê? Eu passei um tempo com a minha amiga, nós conversamos sobre as coisas do alto. E eu saí de casa, tinha muito tempo que eu não saía de casa, que eu só ficava em casa com os meus filhos. Eu fui ver o mundo lá fora, como as coisas eram. E eu saí de lá com uma certeza. Quando eu voltar para a feira de novo, eu preciso ter sucesso. Então, essa experiência me direcionou para um caminho. Propósito. Eu preciso de um propósito claro e um direcionamento claro de onde eu quero chegar. Eu não posso simplesmente ir, né? Assim, e achar que vai dar tudo certo. Tudo bem, vai dar tudo certo. A gente precisa manter a nossa fé.
mas a gente também tem que ter o pé no chão de entender o que a gente precisa melhorar e aonde a gente errou. E aí, quando a gente voltou, a gente conversou muito, eu e ela. E aí a gente disse, olha, amiga, nós vamos de novo. Gente, é engraçado, né? Eu tenho certeza que todo mundo já passou uma experiência assim. Que tinha certeza que ia arrasar, ia dar tudo certo. E não deu tudo certo. Mas você voltou dizendo assim, da próxima vez que eu for, tem que dar certo. Então, foi a lição que eu aprendi, sabe? Tipo, quando eu voltar, vai dar tudo certo. E tá tudo bem, porque Deus tá sempre com a gente. E foi uma noite muito especial, foi uma noite muito legal, porque a gente teve umas experiências de com Deus ali, de conversar entre nós, de ter um tempo de qualidade com a gente, onde eu recebi aconselhamento dela, recebeu o aconselhamento meu, no momento que a gente estava ali trabalhando. Então, eu não vejo, eu acho que é isso que falta quando você vai empreender, sabe? Eu acho que, na verdade, é isso que falta quando a gente vai fazer qualquer coisa. A gente precisa ver, entender o propósito. Porque, gente, a gente precisa ganhar o nosso ganha-pão. Tá certo, a gente precisa tirar o nosso lucro. A gente precisa sobreviver disso. Mas a gente também precisa entender que quando seus olhos estão voltados para o propósito, isso tudo é consequência. Entende? Por isso a gente precisa ter um propósito muito claro onde a gente quer chegar. Então, se você quer ter sucesso, qual é o seu propósito, sabe? Quem você quer alcançar? Você está olhando para Cristo? Cristo está no início, está no meio, ele está no processo. Porque já teve vezes que eu fui para vender tudo e não vendi nada. Mas já teve vezes que eu fui para vender nada e vendi tudo. E saí com encomendas. Assim, que eu jamais imaginei. Sabe? Então, assim, não abandonar o propósito, né? Não desistir. E principalmente entender que algumas vezes não vai ser sobre vender. Vai ser sobre outras coisas. Porque Deus vai te colocar em uma situação para te preparar aonde ele quer que você, para onde ele quer que você chegue, aonde você quer chegar, aonde ele vai te colocar. Então, aquela situação lá da feira, logo no início, foi bem no início. Depois eu fui ver os vídeos e eu falei, isso aqui não pode ir para a feira mais. Eu preciso fazer um trabalho melhor. Eu preciso fazer um trabalho com mais qualidade. Eu preciso ser mais estratégica. Eu preciso ter uma visão. Eu preciso divulgar esse trabalho. Então, eu acordei para a realidade. Entende? Aquilo ali foi uma experiência que me fez acordar. Tipo, não, da próxima vez que eu for, não vou sim. Eu vou muito melhor. Então, assim, às vezes você não vai vender mesmo. Mas o que Deus vai fazer durante esse processo, na caminhada e no seu coração, vai te levar para o lugar onde você vai vender tudo. Então, a gente precisa manter a nossa fé. E, principalmente, ter um propósito, né? E caminha no propósito, caminha em cima da fé. Coloca o pé, Deus coloca o chão e vai embora, né? É isso. Não desistir mesmo. Amém. Ai, gente, quando vai caminhando pro final, aí eu já vou ficando assim, agitada, porque fica muito gostoso a gente conversar e a gente não quer deixar, né, de viver esse tempo. Mas antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é o que que você poderia hoje deixar, né, de mensagem para uma mulher aí, né, para nós, para uma mulher que está começando a empreender, para quem já está na caminhada, né, para quem ainda acha, né, que não está 100% pronta. Qual é a mensagem que você pode deixar para a gente hoje? Não espere perfeição, né? Perfeito só Cristo é e foi em tudo. Nós estamos caminhando, tentando melhorar um pouco a cada dia. E eu acho que empreender é isso, sabe? É mais sobre fé do que sobre convicção, né? É mais sobre fé do que você estar pronto. E
a gente nunca vai estar pronto. Essa é a verdade. A gente está caminhando para ficar pronto. Essa é a verdade, né? Eu lembro que profissionalmente um dia eu recebi um feedback que disse assim: eu desejava me tornar líder, né? Tava seguindo esse caminho de liderança. E aí o meu gestor falou comigo assim: você não tá pronta. E eu fiquei muito brava, mas muito brava, porque eu tinha acabado de sair de um curso de capacitação de liderança. E aí o meu gestor disse: você não tá pronta. E eu falei: como não tô pronta? Eu estudei muito, eu fiz um projeto super difícil, sabe? Eu me dediquei muito. Como que eu não tô pronta? Eu li tantos livros, precisei fazer cursos, né? Como que eu não tô pronta? Ele disse: você não tá pronta. E aí, eu fiquei digerindo esse feedback que eu recebi durante uma semana. E eu falei: cara, esse cara não gosta de mim. Ele não gosta de mim e ele quer que eu seja a sucessora dele, porque ele disse que eu não tô pronta. Não tem sentido. E aí, quando passou esse primeiro momento de susto, eu comecei a refletir de que realmente a gente não está pronto. Ninguém está pronto. A gente está caminhando e aprendendo, nós vamos ficando prontos. É a jornada que nos deixa pronto. São as experiências que nos deixam no lugar certo, né? Então, eu acredito que empreender é sobre você melhorar a cada dia, sobre dar um passo a cada dia. Então, o que eu quero deixar para vocês, meninas, é isso. Principalmente porque a mulher, ela tá muito nesse lugar de se cobrar muito, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo, né? Tem muita mulher que empreende, que é mãe. Na verdade, acho que até a maioria deve ser, né? Muita mulher que empreende, que é mãe, que é dona de casa também, que também às vezes está no CLT, como eu vou voltar agora, ou que está buscando uma renda fixa disso, né? Então, assim, eu quero dizer para você, não se cobre tanto, sabe? Não coloque sobre você um peso que não é seu, sabe? Não, não, não crie uma expectativa, é, não, não se coloque um fardo tão pesado, sabe? Porque quando nós nos colocamos nesse lugar, a gente fica sobrecarregado e a sobrecarga faz a gente desistir muitas vezes, sabe? Então, assim, vence cada dia. Vence cada dia, sabe? Todo dia você vai levantar e vai dizer, vai dar tudo certo. E vai. Mesmo que não dê tudo certo. Porque tem dias na nossa vida é assim. Tem dias que dá tudo certo no nosso dia. Tem dia que é o dia mau, que a palavra do Senhor fala, né? E a gente tem que estar pronto para vencer esse dia mau, porque ele vai acontecer. E no trabalho também é assim, né? A gente vai ter o dia bom, que vai dar tudo certo, e a gente vai ter o dia mau, que vai dar tudo errado, né? Mas o que vai nos diferenciar e o que vai fazer a gente vencer é a gente conseguir vencer os 2 dias, tanto o dia bom quanto o dia mau, né? É isso que vai fazer a gente vencer. É não desistir, sabe? É caminhar. Não se cobre tanto. Vá no seu tempo, sabe? Vá no seu caminho, né? Aprenda sim, se dedique, busque, mas não se cobre tanto. Porque essa cobrança, essa autocobrança, ela nos destrói, sabe? Porque nós não somos perfeitos, né? Como a gente falou aqui, nós estamos em busca da perfeição. Então, vai ter um monte de vezes que a gente vai errar. E se você se cobrar tanto, e quando você errar, você ficar paralisado com o medo, com o susto, você vai ter vontade de desistir. E para quem empreende, gente, desistir não é uma opção, né? Tá aqui na live minha amiga Denise, que eu vi que ela entrou aí. Um dia ela disse isso para mim na igreja, né? Ela disse para mim assim, Camila, desistir não é uma opção. Ela viu que eu tava meio para baixo e ela é empreendedora também. E ela disse assim, amiga, o que você precisa? Eu te ajudo, mas você não vai desistir. Você quer aprender a fazer tal coisa? Eu te ensino. Você não vai desistir. Então, assim, é isso, sabe? Não se cobrar tanto, caminhar, né?
e faça conexões com pessoas do reino, em nome de Jesus. Sabe? A Érica, por exemplo. A Érica é uma pessoa que ela surgiu na minha... A gente sempre teve amizade, teve um tempo que a gente ficou mais longe, agora a gente se reaproximou, né, amiga? E ela veio num tempo para mim, para minha vida, que eu falei, gente, como pode? Nesse momento, é tudo que eu preciso, é dessa visão, sabe? Então, a nossa vida, ela vai acontecendo, o propósito vai acontecendo, né? E a gente vai entendendo que nós ficamos prontos durante a caminhada, né? Durante a nossa jornada. E as conexões que nós fazemos, elas vão nos ajudar a caminhar. Os nossos amigos, as nossas, né? Denise que está aqui na live, Adriana, a Érica, né? Todos vocês que estão assistindo, que eu tenho certeza que são mulheres de Deus, são mulheres que têm uma visão, que têm um propósito, que empreendem para o reino, né? Essas conexões são importantes para a gente não desistir, porque uma vai apoiar a outra, né? Gente, já teve gente que chegou para mim e disse assim: o que você tem de pronta entrega hoje? Eu vou te abençoar. E era o dia mal, sabe? Era o dia mal para mim. E aí, aquela venda que eu fiz ali, talvez aquela pessoa nem precisasse daquilo, mas ela viu que eu precisava de um impulso, né? E de ver que meu trabalho era valorizado. E aí ela comprou um produto na minha mão. Então eu tenho certeza que todo mundo tem uma história assim. De um familiar, de alguém que te apoia, de alguém que está olhando para você e dizendo, olha que jornada linda, sabe? Olha como é inspirar, sabe? Inspirar outras pessoas, né? E você, mulher, inspira muitas pessoas com o seu exemplo. Independente se você está vendendo ou não, tá? Estou falando de história, de jornada. Você inspira muitas pessoas quando você luta, né? Quando você não para. Quando você se permite errar. Porque a gente tem que permitir o erro também, né? Porque o erro vem para a gente aprender e para a gente redefinir a rota, né? Então, é isso. Essa palavra eu quero deixar para você, né? Mulher que tá nesse caminho, sabe? Não se cobre tanto, porque nós vamos chegar. Nós vamos chegar exatamente onde a gente quer chegar. Eu tenho certeza. Porque Cristo tem uma promessa para nós, né? Cristo tem um... Ele diz que nós somos muito mais que vencedores. Nós não somos só vencedores. Nós somos muito mais do que vencedoras. Então, não desiste, sabe? Vai caminhando. Vai caminhando. Não se coloque um fardo que não é teu. Não carregue um peso de, eu comecei hoje, eu tenho que vencer amanhã. Amanhã eu preciso vencer tudo. Gente, você não vai vencer tudo amanhã. Nós vamos vencer, cada dia nós vamos vencer. Todo dia nós estamos vencendo um pouco. Então, não se cobre tanto, né? Porque eu tô dizendo isso pra vocês porque isso é pra mim uma verdade, tá? Todos os dias eu venço isso. O perfeccionismo, a vontade de vencer o tempo todo, né? De dar tudo certo. Todo dia eu venço isso. Eu falo, gente, Camila, calma. Um passo de cada vez, amanhã é outro dia, novas criações, novas inspirações. Espera passar essa coleção, né? Respira, vende o que você tem primeiro, depois cria coisas novas. Calma. Você não vai fazer tudo que você tem que fazer em um mês, em um dia, né? Não se coloca esse fardo pesado. Caminhe todos os dias, né? Não se cobre tanto. É isso. Meu Deus. Ontem a Camila tem um grupo também, né, com as clientes dela, e ela brincou assim ontem que nós já éramos, né, terapeutas uma da outra antes de sermos empreendedoras e terapeutas, né, de verdade. E é uma realidade, né? Porque não é sobre aquilo que a gente sabe, é sobre as conexões, os relacionamentos que o Senhor nos dá, né? A Adriana falou aí, né, que ninguém está 100% pronto, né? Nós precisamos seguir em frente.
a Nanda também, que vai estar na live de amanhã, colocou aí, né, que muitas vezes esse apoio vem de pessoas que nós menos imaginamos. E é uma realidade, né? Nós somos, assim, eternamente gratas, né? As pessoas que o Senhor vai colocando na nossa vida. Amiga, eu estou muito feliz, né, de ter tido aqui esse tempo com você, essa live, esse bate-papo tão gostoso. Queria deixar para as mulheres, né, que estão aqui, não deixe de compartilhar essa live, né, compartilhe com suas amigas aí, com as mulheres que estão no CLT ou estão empreendendo. Eu tenho certeza que algo, né, do Senhor vai falar no coração delas, algo que, né, que o Senhor usou a Camila, ou me usou para falar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração dessas mulheres, vai trazer uma força para elas. Então, não deixe de compartilhar essa live. Eu quero deixar aqui mais uma vez, né, dia 13 de abril, nós teremos a nossa mesa, o encontro, né, das empreendedoras do Reino com a Cultura do Céu. Tenho certeza que a Camila vai estar lá também conosco e vai ser muito legal. Então, deixo aqui mais uma vez, né, o convite para vocês. O link está lá na minha bio, é só entrar e aí vocês vão ver lá que já dá para adquirir, né, o convite. Nós teremos, vai ser um tempo muito legal. O espaço lá, gente, é lindo, maravilhoso, né? Aproveite, assim, fique bela, assim, igual a Camila está, para você chegar lá e tirar fotos, né, para colocar nas suas redes sociais. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas também lá naquele lugar. Então, nós contamos, né, com a presença de todas vocês. Eu sei que vai ser uma mesa linda e maravilhosa. E vai ser um tempo muito precioso. Quero deixar aqui para vocês também, amanhã nós teremos uma outra live com um assunto assim que eu tenho certeza que vai mexer com as estruturas, né? Fernanda Valois, mais conhecida como nossa amiga Nanda Valois. E nós vamos estar amanhã, mas amanhã num horário diferente. Nós vamos estar na live às 20 horas. Então, não deixe de estar conosco sexta-feira, amanhã às 20 horas. Se você tiver algum compromisso, desmarque, porque nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre finanças. E esse é um assunto para nós que empreendemos, um assunto que mexe com as estruturas de qualquer pessoa, não só quem empreende, né? E eu tenho certeza que a Nanda vai trazer um conteúdo para nós poderoso. Quero deixar para vocês aqui também, né? Como diz a Adri, desmarca os compromissos, porque amanhã, mais uma vez, o fogo vai descer e a chinela também, com certeza. Gente, queria deixar aqui algumas chaves para nós, que a Camila deixou. Propósito não começa grande, começa disponível. Seja disponível para o propósito que o Senhor trouxe para você. Deus não desperdiça processo, Ele constrói legado. O que a Camila tem construído é um legado dentro da sua casa, com a sua família, com a sua filha. E eu sei, né, que a Alice Mimos será um legado que a Camila está deixando, né, para a Alice e para toda a sua família. O que hoje parece pequeno, amanhã Deus vai fazer se tornar grande e extraordinário. E esse CLT, ela pode ser uma estratégia e não uma prisão. Se lembre disso, não se esqueça que isso, né, não é um retrocesso, é só um impulsionamento para tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Amiga, bom, para quem é convidada, a oração final é da convidada, porque nós queremos ser abençoadas. Então, por favor, ore por nós e deixe que eu tenho certeza que, né, o Senhor vai te usar muito nessa oração. Amém. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós te glorificamos, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus, como é bom falar das coisas do alto, Deus. Porque, na verdade, Deus, quando nós estamos falando da nossa vida, em todas as áreas, Senhor, inclusive a área profissional, nós estamos falando das coisas do alto, Pai. Porque a nossa vida permeia para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Deus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Que maravilha, Senhor, poder estar com tantas mulheres, Deus, poder estar aqui com a minha amiga Érica, uma mulher de Deus,
que o Senhor tem levantado para trazer assuntos tão importantes à tona, Deus. Senhor, e outras mulheres que estão aqui, cada uma com a sua realidade, Deus. Senhor, eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece o coração delas, Senhor. O Senhor sabe exatamente onde precisa ser tratado. O Senhor sabe exatamente onde precisa ser sondado, Deus. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que essa live possa alcançar muitas vidas. Deus, na verdade, eu quero pedir que essas lives alcancem muitas mulheres, Deus. Mulheres que se posicionaram, Deus, para empreender. Mulheres, Deus, com um propósito, com uma visão. Deus, mulheres que não estão pensando só em ganhar dinheiro, Deus. Não. Mulheres que têm um propósito de abençoar outras vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que nós possamos, Pai, conseguir enxergar com clareza, Deus, para o que fomos chamadas e aonde nós queremos chegar, Deus. E nos prepara, Senhor, cada dia nesse caminho, Pai. Deus, não nos deixe colocar em nosso coração, Deus, um fato que não é nosso. Deus, uma perfeição que não existe. Deus, um peso que não deve acontecer, Pai. Mas como mulheres, Deus, diante do Senhor, Pai, nos dê a capacidade de discernir, Deus, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos alinhar a nossa expectativa, aonde precisamos colocar a nossa energia, Deus, o nosso foco, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa alcançar cada uma das irmãs que estão aqui, essas mulheres fortes do Senhor, revista elas com unção, com autoridade. Deus, abençoa a mão, Deus, os pés, Pai, a mente, para que o trabalho seja voltado para o Senhor, para que o Senhor esteja em cada detalhe desses processos, Pai. Deus, da nossa vida de empreender, Senhor. Deus, é como a gente sempre ora, Deus, tudo é teu. E as pessoas que vão receber, Deus, aquilo que nós estamos vendendo, ou aquilo que nós estamos ofertando, Pai, que sejam duplamente tocadas, Pai, por uma vida de propósito, para uma vida de propósito, Deus. De uma vida de propósito para uma outra vida, para um outro propósito, Pai. Para que essa visão seja clara, Deus, nas nossas vidas, Senhor. Nós te oramos e te pedimos, Senhor, te agradecemos por esse momento, Pai, e sabemos, ó Deus, que todas as coisas contribuem, Deus, para aqueles que amam o Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, felizes, Pai. Alcance a vida das irmãs, Senhor. Deus, continue dando sabedoria e estratégia para a Érica, Pai. Deus, para que ela possa, Senhor, trazer sempre pessoas, Deus, do reino, com uma visão do Senhor, Deus, que essas lives venham bombar, Deus, para que, em nome de Jesus, o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Para que a tua glória seja manifesta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amiga, Deus te abençoe. Muito obrigada. Eu estou amando muito essas lives, gente. Eu estou recebendo oração dessas lives. Está sendo muito poderoso. E tem sido um tempo muito precioso. Que Deus te abençoe. Que o Senhor continue derramando sobre a sua vida. Né? Essa unção de alegria, essa unção de ousadia, que você continue sendo essa mulher maravilhosa, que você ama a sua vida, ama a sua casa, ama a sua família. Meninas que estão aqui conosco, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E até a próxima live, amanhã, às 20 horas. Essa live está salva. Não esqueça de compartilhar, de mandar para alguém. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Amo vocês. Amo você, amiga. Um beijo. Deus abençoe. Te amo, amiga. Beijo, meninas. Beijo. Tchau.